Professor, o senhor tá com o alto-falante desligado. Aí, Muito obrigado por avisar, Felipe. Eu tô aqui falando, falei, pessoal, tá quieto. Ainda bem que eu não falei quase nada. Tá na prova do senhor. Não entendi, Felipe. Por que que eu tirei somente 250 na prova do senhor, professor? O que que aconteceu? Eu que te pergunto, uma prova tranquila dessa, uma prova fácil dessa. 10 dias para fazer a prova. Professor, com a internet, o senhor acha que a gente ia tirar nota baixa, professor? Deixa eu ligar a câmera para o senhor me ver. Olha meu cabelo doido. Deixa eu baixar aqui. Ô, professor, sim, com a internet, o senhor acha que a gente ia ser capaz de tirar uma nota baixa? Olha, acontece. Pessoal, a nota de vocês, no geral, eu vou até falar sobre como o Ava se comportou, que tem sido para mim bem complicado corrigir as provas que elas foram feitas, mas a forma com que eu lancei as notas no AVA, elas já me deram a média da sala, ficou alguma coisa entre 5 e 5,1. Seria a média da sala está aproximadamente em 500 pontos. Assim, para fins de 250 está um pouco abaixo da média, Felipe. Abaixo dessa média, né, assim, professor? Você tem condições de aprovação correndo atrás do prejuízo no próximo bimestre? Tem sim. Mas. Não, com certeza tem. Eu queria perguntar para o senhor, professor, se o senhor ia passar algum trabalho para a gente poder fazer com as nossas palavras, sem o auxílio da internet, entendeu? Valendo uns pontinhos para suprir essa nossa média aí. Cara, pior que isso, eu não adoto como política nas minhas aulas essa possibilidade. Assim, e não se assuste, porque até você que se assustou com 250, você tem plena chance de conseguir recuperar isso no segundo bimestre. Porque a gente já falou isso, as notas de vocês ficam mais concentradas na segunda porção do bimestre. Então, assim, fique tranquilo, o que fechou agora, fechou. E a gente vai voltar a ter a avaliação tradicional nesse próximo bimestre. O que a gente Tomara, eu quero voltar para a faculdade logo. Então, isso que eu vou até aproveitar para a gente conversar. O que a gente tinha de data, pessoal, é que no dia 4 de maio retornam as atividades presenciais da instituição. E assim, ao que tudo indica, é o que vai acontecer. Então, hoje a gente está encerrando de vez o primeiro bimestre com a devolutiva das provas. E aí, semana que vem, a gente começa o conteúdo normal, sala de aula, todo dia, 7 horas da noite, a gente se encontra e vai tocando conteúdo. Então, possivelmente é o que vai. Então, é o que. Não tem nenhum indicativo que isso não acontecerá. Como da última vez eu disse, olha, muito provável que esse prazo seja prorrogável. Agora eu não acho nada provável. Ao que tudo indica, esse prazo será mantido e a gente volta a se ver de fato a partir da semana que vem. Então, acredito que é isso que vai acontecer. Agora, entre nós aqui, o senhor já viu alguém com Covid-19? Alguém perto do senhor, assim, a não ser essas notícias de longe que a TV mostra, alguém que o senhor conheceu realmente que estava com Covid-19? Cara, primeiro, dois pequenos problemas. Eu tenho uma situação particular que o meu concunhado, ele é médico no hospital universitário, no HU. Então, por ser médico, ele tem contato com pessoas que de fato tiveram, inclusive que ficaram internadas lá no hospital. Outro ponto de falar quem realmente teve Covid-19 é que a gente vive num contexto em que a gente não está testando as pessoas. Então, por exemplo, minha esposa é jornalista, ela fez uma entrevista com uma menina que tudo indicava que teve Covid. Teve contato com pessoa que veio do exterior, estava infectada, teve os sintomas, só que ela não fez teste. Então, a gente nunca vai ter certeza absoluta. Agora, sim, para te responder, eu, por acaso, conheço alguém que conhece, mas também não sei se esse é um parâmetro seguro, não. Eu até ia aproveitar, não sei se você vai concordar com isso, mas, pessoal, a gente, mesmo voltando, especialmente vocês, porque na disposição que a gente tem de sala de aula, é que nossa sala é pequena também.
eu até tenho uma certa distância. Agora, vocês, uma sala pequena, todo mundo próximo uns dos outros, então, quem conseguir, quem puder, sugiro que vá de máscara também. Eu estava conversando com o professor Gustavo, a gente tem aproximadamente 3 mil alunos que circulam na instituição durante o dia. Então, é gente que transitou da cidade inteira, é gente que vem do interior, gente que vai voltar. Então, não é o ambiente mais adequado se a gente está preocupado com a transmissão do Covid e estar na instituição sem cuidados. Então, a gente deve voltar, quem conseguir, quem acha que é conveniente, ainda assim conseguir usar máscara, manter uma distância relativa, lavar bastante a mão, quem não conseguir lavar a mão, álcool em gel, são minhas sugestões. Eu vou até nossa sala, uma sala muito pequena. Eu vou até conversar, ver se a gente não consegue uma sala pelo menos mais espaçosa. Tem que ver também. Enfim, são questões para a semana que vem. Acho que a gente vai se ver realmente a partir da semana que vem. E só para fechar a sua resposta, Felipe, como a gente vai voltar a se ver presencialmente, a tendência é essa, a gente vai voltar a ter avaliações presenciais. Então, o próximo trabalho de vocês, a gente vai fazer ele por volta do dia 19 de maio. Show! E a prova de vocês vai ser uma prova lá na segunda semana de junho, se eu não estou enganado. E que é uma prova que vai seguir o modelo tradicional. É uma prova que a gente vai, todo mundo sentado, marcando X, em tese, em silêncio. E então vocês vão ter durante o semestre as duas experiências. Tanto essa prova que foi aberta, como a prova tradicional com questões objetivas. Então, a partir da semana que vem, se a gente não tiver notícias novas, a gente vai voltar a ter nossa rotina normal. Eu também estou sentindo falta de a gente se ver em sala de aula, porque as aulas à distância até têm os seus benefícios, mas elas cansam. Cansam todo mundo. Vocês cansam. A gente não se professor é meio estranho às vezes. Pelo menos eu não me sinto incentivado em todo dia pegar o celular para assistir a aula, sendo que eu poderia estar na faculdade. A gente não se sente assim, puta, assistir aula, não é aquela mesma motivação de que você chegar e sentar na cadeira. Também não é o mesmo aprendizado que a gente tem, certo? Isso é minha opinião, e os outros colegas. Cansa muito. Por exemplo, até falei para vocês desde o começo, eu não vou ficar aqui falando com vocês a noite inteira. Enche o saco. E assim, exige essa disciplina, exige essa motivação de parar e assistir aula e tal. Então, assim, para mim é uma coisa, eu não faria vocês ficarem aqui até 10 horas da noite, por exemplo. Nem eu quero ficar. Porque a interação que a gente tem aqui é uma interação diferente, querendo ou não. O que você disse, em sala de aula, poxa, saiu de casa, foi para a instituição, você está ali focado, querendo ou não, tem os colegas com quem você compartilha o dia, as conversas antes de começar a aula, todo esse ambiente é saudável para a gente também. Então, ficar em casa, pegar a tela e assistir a aula não é a mesma coisa, com certeza não é. Fato, não. E outra, a gente vai sair de casa para ir para a faculdade, a gente sai de casa com o intuito de aprender. Então, a gente vai para a faculdade, chega na sala de aula, aprende nem que for uma, duas palavras novas, alguma coisa nova a gente vai aprender. Agora, em casa, eu, por mim, falando a sinceridade, professor, eu não estou entendendo bolhufas, não é só da matéria do senhor, é de todas as matérias, tirando civil, que civil é o que eu trabalho durante todo o dia, então é uma coisa que eu ainda costumo entender, mas as outras matérias é bolhufas, professor, sinceridade. Agora, quando eu estou na sala de aula é outra coisa, a gente consegue aprender. Então, são formas diferentes. Eu acho que ficar com a online muito tempo cansa. Oi, Adriana. Na verdade, eu não sei o que fazer, porque eu moro em Aquidauana, moro com os meus pais, meu pai e minha mãe, os dois são idosos, e eu morro de medo, eu tenho que pegar ônibus para chegar até Campo Grande, vou ter contato com o pessoal aí volto, eu morro de medo de passar alguma coisa para os meus pais, eu não sei o que fazer. Então, eu comecei a pensar até ontem sobre essa situação, e o aluno ou aluna que se recusar a ir para a aula, e legitimamente vai fazer isso. Porque eu até falei, depois eu vejo uma sala maior, talvez, pra gente. Mas não tem sala maior, tá tudo ocupado. Então, e é como eu disse, é muita gente circulando. Você que tem pais idosos, se tem contato com eles, é complicado. Então, a gente tem que pensar. Da minha parte, eu como professor, o que eu posso fazer? Falta, vocês ficam abonados de falta por tempo indeterminado. Por mim, até o fim do semestre, sem problema nenhum. A única questão seria o conteúdo, né? Porque eu não vou ter mais como gravar as aulas online, ou pequenos vídeos que sejam.
Mas, assim, quem não conseguir, quem não puder, por uma situação específica como a sua, assistir a aula, assim, eu sempre estou à disposição de vocês. Quiserem mandar e-mail, quiser que eu mande os slides, que eu mande indicação de leitura, assim, o AVA também está lá para vocês, podem contar comigo. Eu só penso também que essa é uma realidade que pode não ser só a sua, de ter aluno que... Assim, eu já ouvi professor falando que não queria aparecer na faculdade. Então, é um período, continua sendo um período conturbado, pessoal. A gente vai voltar a se ver presencialmente, mas continua sendo um período conturbado. A gente não volta àquela normalidade que a gente conhecia. Mas para a sua situação, Adriano, o que eu posso me comprometer com você agora? Não dá falta, e que eu puder te ajudar a encaminhar material por e-mail, também conte comigo. Porque eu ainda não decidi se eu vou voltar, porque, sinceramente, Deus o livre guarde, acontece alguma coisa, eu passar essa doença para os meus pais, eu não quero nem pensar nisso, então eu não sei ainda o que eu vou fazer. Não sei mesmo. Sim, perfeitamente compreensível. Meu contato com eles é direto, a gente mora na mesma casa, eu moro com eles moram comigo, então não tem como evitar esse contato. Não, como eu disse, você vai estar entrando num ambiente que circulam 3.000 pessoas por dia. Depois desse ambiente, ir para sua casa. Assim, você pode tomar medidas de cuidado, trocar roupa, tal, mas você nunca vai se sentir, talvez, 100% seguro em relação a isso. O que eu puder auxiliar nessa sua... em relação a essa dificuldade, em relação a essa questão, pode contar comigo. Assim, questão de presença, eu não vou cobrar de quem deixar de ir na aula. E conteúdo eu posso continuar encaminhando para vocês, além do AVA, que basicamente está tudo lá. Tá bom, professor. Obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então a gente deve voltar a se ver semana que vem. Hoje é revisão de prova. Acho que a gente não tem nenhum recado mais importante além desse. A prova. Não sei para vocês como foi fazer a prova, como ela foi feita, pessoal. Mas, assim, para mim, tá sendo terrível. Eu tô corrigindo prova igual um louco desde sábado. Passei sábado, fiquei das 7 à 1 da tarde, domingo das 7 às 11. Ontem fiquei a tarde inteira e hoje eu acabei de terminar de corrigir a última prova da minha última turma. O que aconteceu? Isso vale para a turma de vocês também. Antes eu pegava, imagina a prova presencial de vocês, pegava aquele monte de prova, minha caneta, sentava aqui e mandava ver. As respostas eram objetivas, então era mais fazer cara crachá e corrigir só a subjetiva no fim, e pronto, pegava tudo e lançava depois. Agora eu preciso baixar prova por prova no AVA. E às vezes o sistema não coopera muito comigo. Por exemplo, eu percebi que durante a tarde o AVA está uma travada importante. Me parece que tem muita gente acessando, o sistema fica muito ruim. E aí teve um outro fator que me deixou muito insatisfeito, para não usar a palavra de baixo calão, que foi, quando eu abro a prova de vocês no AVA, eu tenho um campo para preencher, de qual foi a nota e um campo de comentários. O que eu pensei? Poxa, vocês não têm a prova física na mão de vocês. Porque por mais que a gente só rabisque uma coisa ou outra em vermelho nas provas, vocês pelo menos sabem. Quando eu risco uma palavra, ou risco um trecho, você sabe o que foi feito. Por que você não tirou a nota tal, ou o que está errado na sua questão. Nesse modelo de prova, é muito complicado eu só falar, sua nota foi 5. E você, e aí? Por que foi 5? Será que foi efetivamente 5? Será que não houve um erro de correção do professor? Então, me pareceu, assim, justo com vocês indicar questão por questão por que vocês erraram ou indicar que a questão está certa. Para que a gente consiga utilizar o momento de prova como um momento em que vocês também aprendem, porque a prova, como eu disse no último encontro, a prova é a hora que a gente mede quanto vocês estão aprendendo. Só que, ao mesmo tempo, ainda mais com uma prova que vocês tiveram que parar e pesquisar alguns assuntos, é o momento de reforçar conteúdo. Teve gente que não viu nada do bimestre inteiro.
Mas na hora de fazer a prova foi parar para ver o AVA, foi fazer uma pesquisa. Então é um momento de aprendizagem também. E se eu não dou um retorno para vocês e digo, olha, isso está certo, isso está errado, a gente acaba não aproveitando esse momento de aprendizagem. Então, primeiro por isso. Eu acho que sem um feedback mínimo, vocês ficam muito perdidos em relação à aprendizagem. Outro, sem o feedback mínimo, vocês não sabem se eu que errei na correção, se a sua resposta que está errada, vocês ficam completamente no escuro. Então, o que pode acontecer? E eu sou humano, isso acontece. Poxa, eu posso errar na hora de calcular sua nota, na hora de somar os pontos, eu posso ter na hora de corrigir na pressa, eu posso ter não visto uma palavra-chave importante que estava lá. Então, o que eu fiz? No AVA, tendo que baixar prova por prova, tal, coloquei em comentários a nota de vocês o porquê das notas. Eis que eu descubro que nenhum aluno consegue ver os benditos dos porquês das notas. Na turma em todas as turmas que eu dou aula. Ninguém consegue ver esse comentário. Por alguma razão, esse comentário, que deveria ser uma justificativa da nota no AVA, ele fica oculto. Então, isso me incomodou bastante, porque isso, assim, me tomou muito tempo. Porque, como eu disse, eu corrigindo a prova aqui à mão, vai rapidão. Agora, eu parar, aluno por aluno, questão por questão. Teve uma turma, até que eu cheguei a comentar com vocês, eu acho, que eu dei 10 questões abertas. Eles são em torno de 25, 30. Então, só eles foram 250, 300 pontos que eu tive que parar e justificar. Fora a nossa turma, que também não é uma turma muito pequena, e uma outra turma que eu dou aula ainda. Então, para mim, está sendo tem sido uma experiência de muito trabalho, assim, mais do que geralmente é. E, assim, foi puxado, está sendo puxado, mas acabei de concluir essa empreitada. O que me incomoda, como eu disse, eu até falei com a Nil já acho que foi ontem, sei lá, agora no decorrer da semana, pode ter sido ontem. Sobre isso, pessoal, todo mundo que tiver interesse em ter acesso a essa justificativa, a esse feedback, igual você, Felipe, perguntou, professor, por que eu tirei só isso? Poxa, me manda um e-mail, que no e-mail eu vou copiar e colar aquilo que eu coloquei no AVA para vocês. Porque aí vocês conseguem ver tudo porquê da nota. Ver se tem algum erro ali, ver se vocês concordam, ver se vocês discordam. Quem me mandou a prova por e-mail, porque estava com problema no AVA, foi mais fácil de resolver, porque no próprio e-mail que a pessoa me mandou a prova, eu já devolvi com a justificativa de nota. Agora, a grande maioria dos alunos, sei lá, 90%, e quase todos vocês já conseguiram se regularizar no AVA. Obrigado mais uma vez a Nil e a Lili pelo esforço. A gente tem pouquíssima gente que está naquela situação de estar no quinto ainda e não no terceiro, mas todo mundo que estava regular no AVA, que entregou a prova pelo AVA, não consegue ver o porquê da nota. Acho importante, reforço, pelas razões que eu acabei de dizer, acho importante que vocês tenham acesso à justificativa de nota de vocês. Então, quem quiser saber o porquê da nota, me mande e-mail. Quem só vê hoje a correção e se dá por satisfeito também, problema nenhum. Professor? Sim. Eu queria saber se tem como o senhor mandar, tipo, um arquivo com uma prova respondida do jeito que o senhor queria, para a gente comparar com a nossa. Que daí eu acho que fica mais fácil, até mesmo para a gente ver como é que a gente foi e tal, além da correção. Para ficar mais fácil, o senhor ainda poderia mandar essa prova que o senhor queria como uma prova de base para a Nil, e a Nil encaminha para nós via WhatsApp. Uma Isso. só. Não, sim, pode ser, sem problema nenhum. A gente pode até fazer essa prova aqui, sem muitos detalhes, mas fazer ela enquanto a gente vai conversando. Bom, pessoal, recados dados, introduções feitas, vamos para o que interessa. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Prova de vocês, vamos lá, Constitucional N1. Essa é a prova de vocês, essa é a prova que vocês baixaram. E a prova que vocês responderam e me entregaram. Pessoal, só antes de eu começar propriamente, considerações gerais. Muita gente errou a 5A por preguiça ou algo próximo disso.
A 4 foi a campeã de erros, mas a 4, e o que mais me chamou a atenção foi a 1. A 1 e a 4 foram as campeãs de erros. A 4 eu até fiz uma questão com alguns pontos a mais para vocês pensarem. Agora, a 1, houve, me parece, um erro de interpretação, pessoal. E muita gente acabou me dando a resposta errada. Então, vamos lá. O que me diz a questão 1? Um Estado pode adotar duas formas, federativa ou unitário. Ok, um Estado pode ser ou federado ou unitário. Aí eu falo que os Estados federados têm sua primeira notícia histórica com os Estados Unidos da América. Já perceba o nome, Estados Unidos, formados a partir da união de 13 ex-colônias. E um processo diferente é um processo de surgimento da Federação Brasileira, que antes era um Estado unitário. Aí eu peço para vocês, com isso em mente, nomeie e diferencie essas duas espécies de origem de uma federação. Ou seja, eu perguntei para vocês quais são os dois processos de surgimento de uma federação. O que mais da metade de vocês fez? Foi ficar preso a isso aqui. Foi me falar qual a diferença entre Estado federativo e Estado unitário. Só que isso aqui só é dito para introduzir o assunto para vocês. Opa, a questão está falando de forma de Estado. Ó, isso aqui é a revisão lá da primeira semana de aula, quando a gente discutiu, o que é a Constituição. Não é meu caps lock aqui. A gente definiu a Constituição e falou que a Constituição estabelece como um poder é exercido dentro dos Estados, além de direitos fundamentais, entre outras características. E quando a gente começou a conversar lá no começo da disciplina sobre essa questão de como o poder do Estado, de como esse poder é exercido, a gente parou para fazer algumas distinções. A gente conversou primeiro, a gente pode falar em regime de governo, que ele pode ser democrático ou autocrático. Depois a gente pode falar de forma de governo, que pode ser uma república ou uma monarquia. Depois a gente pode falar de sistema de governo, que pode ser presidencialista ou parlamentarista. Isso tudo é a Constituição, as constituições de modo geral que definem. E aí uma outra forma de classificação dos estados e das constituições é a forma do estado. Aí o estado pode ter forma unitária ou federativo. Isso aqui é o que a questão falou para vocês. Tipo, olha, eu estou falando desse assunto aqui, forma de Estado, que é unitária ou federativa. E aí a questão, ela conta duas historinhas.
ela conta a historinha. Ela conta a historinha dos Estados Unidos. Historinha dos Estados Unidos. E essa historinha dos Estados Unidos, eu vou aproveitar que está aberta aqui minha caixa de texto, depois não vou conseguir abrir ela de novo. E essa historinha dos Estados Unidos, ela trazia um processo de formação da federação, que é o que ao fim do enunciado era pedido. A gente tem um processo em que eu tenho 13 países, 13 estados, ou seja, quantos forem, e esses estados, de maneira centrípeta, de maneira convergente, de maneira a se agregar, eles criam a federação. Então, eu tenho aquele processo que eu desenhei para vocês várias vezes, onde eu tenho várias esferas no entorno, periféricas, e elas vão... Ah, quer saber? Eu vou desenhar aqui, de toda forma. Imaginem que cada bolinha é um país, é um estado. E aí eu vou ter um processo em que esses estados, eles fazem esse movimento aqui, para o centro. Esses estados vão se unir para formar uma federação. Esse processo aqui é o que a gente vai chamar de federação por agregação, que também tem o nome, sim, nome bonito, de federação centrípeta. Esse movimento que é feito, por exemplo, pelos Estados Unidos. Então, na questão, eu até contei para vocês a historinha. Eu falo, opa, surge da união de 13 ex-colônias. Então, quando eu digo para vocês, nomeie e diferencie essas duas espécies de origem da federação, e não quais são as formas de Estado, mas propriamente da federação, vocês tinham que me nomear. Poxa, os Estados Unidos foram formados pelo processo de federação por agregação, ou federação centrípeta. E a outra historinha, que é a historinha do Brasil, que está lá na questão também, o Brasil faz o oposto. O Brasil, nosso país, imaginem, esse é o Brasil. Só que em vez de eu ter esse movimento rumo ao centro, eu tenho um movimento... Opa, não peguei o pincel. Eu tenho um movimento oposto. Eu tenho um movimento que esse poder central, que esse Estado unitário, ele vai criar a partir de agora outros entes federados. E percebam que eu tenho um movimento de fuga do centro. Ou seja, eu tenho uma federação por segregação, que vai ter um nome também muito bonito. Centrífuga. Ou a federação que surge pelo processo centrífugo, de segregação. Então, o que a questão fez? Foi, primeiro, te chamar, falar, opa, eu estou falando de algo que vocês já conhecem, forma de Estado. Dentro de forma de Estado, eu te pergunto, quais são os processos, nomeia e diferencia para mim, quais são os processos que fazem surgir a federação? Pessoal, de duas, eu acho que muita gente meio que leu
Na verdade, vou ser mais sincero um pouco. Eu acho que alguém fez essa prova, alguns leram com mais pressa, não se atentaram e muita gente acabou seguindo o mesmo fluxo. Mas, assim, percebam que a questão é clara em falar, nomeie e diferencie como surge a federação. Outra coisa importante, pessoal, sim, percebam que a palavra forma aqui está até em itálico. Assim, a ideia era chamar a mesma atenção para vocês para a importância dessa palavrinha aqui. Poxa, o que é forma de Estado? E aí aproveito para fazer um breve parêntese também. Eu ouvi isso de não faz muito tempo, uma palestra de um professor de geografia. E ele falou uma coisa que eu falei, pô, é exatamente isso. Ele disse que para ciências humanas, o que seria a fórmula que as ciências exatas usam, porque pense quem trabalha com engenharia, quem trabalha com matemática. Você pega situações, grandezas, números, joga numa fórmula e você vai ter o resultado ideal a partir daquilo. Então você tem um conceito pré-definido que está numa fórmula, uma fórmula matemática, você vai pegar os números, jogar na fórmula e você vai ter o resultado, você vai ter a solução para o problema. Nas ciências humanas, pessoal, a gente não tem fórmula. Vocês bem sabem disso. Talvez muitos de vocês estejam aqui como eu, porque tem pavor de números e fórmulas. Só que a gente tem uma coisa tão importante quanto a fórmula nas ciências exatas, que são os nossos conceitos, que são as nossas palavras. Se a gente não entende bem o que significa cada palavrinha, se a gente não sabe qual a carga significativa de cada palavra que eu estou usando ali, vocês podem ter um problema para conseguir resolver questões jurídicas. Então, sempre se atentem, poxa, tem aqui, o que é forma de Estado? Estado pode ter duas formas, federativo ou unitário. E aqui eu atribuo, talvez, a uma leitura rápida da questão, porque era para vocês nomearem e diferenciarem as formas de surgimento da federação. Em momento algum, eu pedi para vocês diferenciarem Estado federativo de Estado unitário. Então, essa questão aqui me surpreendeu ver tanto de incidência de erros. Assim, acho que mais da metade de vocês trouxe para mim a distinção entre Estado federativo e Estado unitário. Então, acho que talvez tenha mais a ver com pressa na hora de responder. Professor. Sim, desculpa, eu não consigo ver quem está falando. Marielle. Eu não sei para as outras pessoas, mas para mim essa questão não ficou um pouco confusa. Eu confesso que eu li, aí eu li novamente, eu reli, e eu não consegui identificar que eram esses dois tipos de federação. Tanto que eu fiz a diferença entre a federativa e a unitária. A unitária. Mas você refuta isso, a dificuldade... É porque a magistral é de manipulação, não a indústria, né? Perdão, eu não entendi, cortou. Mas você reputa isso a dificuldade de entender a questão e não uma leitura rápida. Você achou confuso? Eu achei confusa. Eu li acho que umas 4, 5 vezes e falei, bom, é a federativa e a unitária. Eu não consegui identificar que eram as duas espécies de federação. Agora ficou claro? Agora sim, agora eu consegui entender depois da explicação. Isso é o mais importante, porque tá assim, nomeie e diferencie como surge a federação. Quando eu falo em como surge a federação, o raciocínio que eu faço, pelo menos é o que eu fiz na hora de escrever a questão, é exatamente esse aqui, ó. Tipo, eu falo de forma de Estado, que é um gênero que tem duas espécies, e aí eu fico preso a essa espécie aqui só. Aí eu te pergunto, o que eu perguntei para vocês, o que eu quis perguntar para vocês, eram essas duas perninhas aqui. Que vocês dessem o nome e falassem por que é diferente. A historinha estava no próprio enunciado. Vocês tinham que dar um nome aqui. Sim, assim, quem falou agora? É a Nil. Eu estou na mesma que a Marielle. Acredito que a maioria também. Inclusive fiz conforme ela. Só que assim, igual o senhor falou, que pode ser que alguns tenham ido junto com os outros, pelo menos pelo quarto semestre, eu posso falar que a gente não trocou em nenhuma das provas informações. Cada um fez a sua, sabe? Lembra que o senhor falou que poderia trocar informação, tudo mais? Sim, nós não fizemos não, isso. Não tô criminalizando essa situação. Uhum. Mas
Porque se vocês trocam ideia e eventualmente alguém passa uma diretriz que não é certa, pode ser que muita gente acabe repetindo também. Mas assim, não estou recriminando. Se tivessem feito também, problema nenhum. O ruim é que me surpreendeu mesmo. Eu achei que tinha ficado mais clara a questão. Até me mandaram um e-mail ontem, até pedindo para eu rever essa correção. Mas, pessoal, eu até entendo a dificuldade de interpretação, só que eu não reputo que exista erro no enunciado. Eu acho que até espero que tenha sido também o seu caso, Nil, espero que tenha ficado claro depois da explicação. Que a ideia era que vocês me falassem como surge a origem da federação. Era um momento, logicamente, posterior à diferença entre Estado unitário e Estado federativo. Entendi. É que ficou assim, realmente, ó, nomeie e diferencie essas duas espécies de origem de uma federação. Acho que a gente se pegou mais a isso. Porque ali no enunciado está falando para a gente nomear e diferenciar essas duas espécies de origem de uma federação. Eu sei lá, ficou. Para mim, tá meio confuso ainda também. Então, mas quando eu falo em duas espécies de origem de federação, eu excluo da conversa o Estado unitário. Eu acho que esse que é o ponto. Que eu acho que achei que para mim tinha ficado claro. Porque eu estou falando aqui de federação. Se eu estou falando de federação, eu estou excluindo da conversa o Estado unitário. Eu estou te perguntando como surge uma federação. Hein, professor, o senhor deu a ideia para a gente poder conversar com os amigos, poderia até conversar, consultar os amigos. De repente, a falta foi justamente essa, de conversar, porque outra pessoa poderia ter entendido de outra forma. Falar, não, peraí, ele não está aqui pedindo a diferença entre a federativa e a unitária, ele está pedindo as formas de federação. De repente, a gente tivesse tido essa troca com outro colega, não tinha esse tanto de erro. Eu achei que vocês fossem... Eu até achei que... Porque, assim, essa questão aqui, eu acho que um pouco, sei lá, 60% da sala me disse isso aqui e uns 40% trouxeram a resposta que eu esperava. Desculpa, a Suelen quer falar... Não, é porque, eu não sei, eu acho que é muito uma questão de percepção, porque eu achei muito claro o enunciado. Em nenhum momento eu pensei que fosse para falar sobre a forma unitária. E eu até penso que nem a Adriana até falou, às vezes faltou do pessoal se comunicar, mas eu acho que existiu um certo egoísmo, porque ninguém queria ficar passando informação, sabe? Porque pensa, poxa, eu estudei, às vezes o fulano não estudou, daí vai, tipo, ir na minha onda, entendeu? Eu acho que muito assim, não houve essa interação, não porque não queriam colar, mas porque o pessoal ficou mais no egoísmo mesmo de não querer ficar passando resposta, entendeu? Mas, de verdade, eu acho que... Vocês têm que trocar ideia. Mas eu acho que eu não consigo ver de uma maneira não clara esse enunciado. Eu acho que ele está perfeito, que está muito, muito claro mesmo. Não sei, eu acho que é de percepção mesmo, eu acho. No meu caso, no início, eu coloquei federativa e unitária, e quando eu já estava terminando a prova, eu voltei a ler novamente, que clareou a mente, e eu coloquei embaixo. Graças a Deus, eu acertei. Mas se eu tivesse terminado a prova e não tivesse voltado, eu tinha colocado assim também. E teve uma terceira forma de resposta que eu falei, esse é o aluno seguro. Teve gente que parou, diferenciou Estado federativo de Estado unitário e, num outro momento, diferenciou as formas de surgimento da federação. Aí o aluno trouxe esses conceitos todos. Aí eu dei resposta cheia. O aluno atendeu o que eu disse, ele falou mais do que deveria, mas disse o que precisava. Se alguém eventualmente fez isso e não teve nota atribuída, pode falar comigo que eu vou corrigir. Eu só não considerei essa questão de quem fez essa distinção aqui. Porque eu perguntei num segundo momento. Aí a federação, como surge a federação? Foi basicamente o que eu quis dizer aqui. Ou sei lá. Dormi... Esse processo surge. Em síntese, é isso aqui que a questão queria saber.
Ou seja, eu não estou preocupado aqui com o que é um Estado unitário. Era basicamente isso aqui. Bom, mas vocês pediram uma resposta. Ah, Professor, é a Nil. sim. O Idair tá tentando entrar e não está conseguindo. Eu não sei se tem que aceitar. Eu só sei que ele não está conseguindo entrar na Desculpa. aula. Ele não geralmente ele apita quando vocês entram, mas aí entram sozinho. Agora, daí. Ah, tá. Já entrou. Agora foi. Beleza. Obrigada, professor. Imagina, por isso. Pessoal, então a resposta esperada era mais ou menos isso aqui. Então, para deixar claro, mais claro o que eu esperava, o que eu queria que vocês respondessem era isso aqui. Aí, a ideia é nomear e diferenciar. Então, quem fez isso? Quem teve gente, como eu disse, que separou o Estado federativo de Estado unitário para depois falar de federação por agregação e por segregação, também considerei. Se alguém perceber esse erro, por favor, me avise. Só quem eventualmente entrou depois, todo mundo tem um comentário de nota, tá? Então, só que quem entregou a prova pelo AVA, esse comentário de nota está oculto. Vocês não conseguem ver esse comentário. Então, me mandem e-mail que eu devolvo para vocês qual é a justificativa da sua nota. E em caso de discordância, a gente pode parar para conversar. Pessoal, a 2, eu achei assim, a gente descobriu, acho que dia 9, que vocês fariam prova assim. Então, essa decisão aqui estava muito, sim, sendo falada, muito sendo divulgada. Eu falei, poxa, é legal porque é o nosso assunto. É o nosso assunto e extremamente atual. Só que eu não quis fazer nada muito elaborado em relação a isso aqui também. O que eu trouxe para vocês? Essa decisão aqui já até foi confirmada pelo plenário do STF. Então, hoje eu nem falaria para vocês de uma liminar. Eu acho que o Alexandre de Moraes, se eu não me engano. Mas o próprio pleno do STF reforçou, ratificou essa decisão. Então, eu tenho uma ação no Supremo Tribunal Federal em que eu tenho a frase que não compete ao Poder Executivo Federal afastar de maneira unilateral decisões de governos estaduais, distrital e municipais no exercício de suas competências constitucionais, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou venha a adotar no âmbito de seus territórios para restringir isso, se o executivo fizer, a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino e etc.
aí presentes, portanto, plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo, blá, 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 blá. Aí eu pergunto para vocês, não quero saber a sua opinião, eu quero saber a que tipo de competência constitucional essa decisão se refere. Então, tá aqui, ó, competências constitucionais, a própria decisão trouxe para vocês. Mas quais competências são essas? A gente parou para estudar a competência. Eu falei, não quero que vocês saibam o que está escrito nos artigos, decorem, porque não interessa a vocês, nem a mim isso. Mas entender a estrutura lógica por trás da divisão de competências. Então, eu trouxe esse enunciado com uma questão, acho que mais atual e pertinente e impossível. Eu só queria que vocês falassem, poxa, a que tipo de competência se refere a essa decisão? Aí eu estou falando de que situação aqui? De governadores, prefeitos que estão editando atos de isolamento social. E aí o STF diz que o poder federal, que a União, não pode destituir, não pode anular, cessar, contrariar esses atos do governo que está assim, na estrutura da federação abaixo, governo estadual e governo municipal. Então, deixa eu aproveitar essa mesma telinha aqui. Então, eu estou falando, a decisão fala para vocês que eu tenho uma situação em que o governo federal não pode fazer cessar atos dos governos dos estados e dos municípios. Opa! Olha como eu desenhei isso aqui. Que forma é essa aqui, pessoal? Então, para a gente começar a diferenciar que tipo de competência, a gente pode começar a pensar nas competências que seguem essa lógica da verticalidade. A lógica da competência vertical é que eu tenho repartição de competências com atribuição à mesma matéria, todos os entes federativos podem se pronunciar a respeito, e isso é diferente daquela forma de distribuição de competências que é horizontal, porque na horizontal eu tenho exclusividade. Sobre alguns assuntos, só alguns entes podem tratar. Nossa Constituição utiliza os dois modelos. Só que eu estou falando aqui de um assunto que pode ser regulado por União, deixa eu até mudar aqui, União, estados e municípios. Opa! Então tem uma forma de distribuição de competências que é vertical. E aí eu vou lembrar que existem duas formas de distribuição de competência vertical na nossa Constituição. Existe a competência administrativa comum e existe a competência legislativa concorrente. E as duas, seguem essa lógica aqui. Tá, então eu posso ter competência administrativa comum e posso ter competência legislativa concorrente. Mas por que eu aplico uma aqui e não aplico a outra? Ó, aqui eu tenho no 23, competência administrativa comum, e eu vou ter na sequência, no 24, competência legislativa concorrente, que são as duas formas que nossa Constituição tem de distribuir competências de maneira vertical, de maneira em que todos os entes podem falar sobre o mesmo assunto, observando a preponderância dos seus interesses. Nacional, regional e local. Pessoal, o que a gente tem assistido na mídia todo dia, toda hora, faz 40 dias já?
A gente tem visto um embate entre competências constitucionais realizado à edição de atos administrativos, em geral pelos governos estadual e municipal, que visam, em matéria de saúde, atender às suas necessidades e às suas especificidades. Por que Campo Grande tem um decreto de um jeito, tem cidade do interior que não tem nenhum decreto, São Paulo é de um jeito, Amazonas, Manaus, perdão, está de outro jeito, e o governo federal até agora ele não tem adotado medidas nesse sentido, apenas atuado por meio das suas funções dos ministérios. Porque eu estou diante de uma forma de competência que é essa aqui. Por que é tão diferente em cada estado, em cada município? Porque cada um vai atender às suas especificidades. E percebam que eu falei, estou diante de atos do executivo na emissão de atos administrativos em relação à saúde. Eu estou falando da possibilidade de legislar aqui, de editar uma lei, estou falando de uma lei que foi editada, deixou de ser editada, ou de um conflito entre lei editada pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios. Não. Eu estou falando da atividade administrativa. Então, o que eu esperava de vocês nessa questão era me indicar, falar, opa, essa decisão, cadê meu mouse? Aqui. Essa decisão, essas competências constitucionais que estão aqui indicadas na decisão do STF são as competências comuns administrativas. E aí a gente vai ter, deixa eu achar aqui. Aqui, no 23, no inciso 2, eu já tenho que compete União, Estados, DF, municípios, cuidar da saúde. Então, em matéria de saúde, podem os 3 ou 4 entes federados, contado no DF, atuar. Então, a resposta que eu tinha em mente quando eu fiz a questão e que eu esperei como resposta ideal, era falar competência administrativa comum. Isso basta? Basta. Competência administrativa comum que adota a lógica de competência vertical para se estruturar. Tá legal? Melhor ainda. Professor, e se eu falar que, na verdade, é a competência legislativa concorrente? Tá errado? Não dei errado para quem fez isso. Porque depois, pessoal, eu parei e fui ler a decisão de novo. Essa aqui é a decisão completa, vocês acham na internet com facilidade também. E o que eu pensei? Se eu fosse aluno, eu possivelmente teria ido atrás dessa decisão, para falar, eu acho que a resposta está na decisão. E, de fato, vocês achariam a resposta na decisão. Só que, o que eu percebi? Que aqui o Alexandre de Moraes, ele faz uma outra menção a outra competência que se estrutura de maneira vertical. Ele fala do 2412. O 2412 diz para a gente que compete à União, Estados e DF, lembrando que os municípios podem suplementar essa legislação, compete a eles legislar sobre defesa da saúde. Então, o que a decisão diz? Que eu também, e aqui eles queriam, o STF quis fazer isso, proteger eventual lei editada pelos estados e municípios. A gente tem isso na decisão concretamente elencada aqui? Não tem. A gente tem atos administrativos. Só que como a decisão indica que esse conflito federativo instaurado também pode trazer consequências para a forma de distribuição de competência do artigo 24, que são as legislativas concorrentes, quem colocou o 24 e me explicou por que colocou o 24, eu também considerei de nota cheia. Mas a resposta que eu tinha em mente, a resposta ideal...
Eu já falei competências. Realmente distribuição de competência permitiu que todos os entes federados tratem determinado assunto. Pessoal, essa aqui seria a resposta padrão, a resposta ideal. Não obstante, quem falou do 24, e como a decisão que eu mencionei, se eu fosse fazer essa prova, eu teria ido atrás da decisão, fala no 24, e aqui vai falar também do 30, acumulado com 24, que é o dos municípios. Então, quem falou 24 e me justificou o porquê, também considerei questão cheia. Quem só falou do 24, mas sem me explicar melhor, aí eu dei nota parcial. Aqui, pessoal, teve gente que colocou para mim competência de tribunais, qual é a competência do STF e tal. Tá fora do enunciado, então eu não considerei. Mas o que eu esperava de vocês, pessoal, quem me respondeu, teve gente que fez isso aqui para mim, ó. Caramba. Essa foi a resposta da pessoa. 3 palavras. Tá errado? Não, tá certo. Nota cheia, 200 pontos. Isso era o que eu esperava. Resposta ideal é a resposta que tá aqui. Pessoal, a 3 foi a campeã de acertos. Fiquei feliz. Porque a 3 parece inocente, só que se você não entender qual a lógica por trás da divisão de poderes, você vai errar. Assim, e não foi uma questão com 100% de acerto. Teve gente que eu não considerei a resposta. Porque quando eu falo na razão para o poder do Estado se dividir em 3, e qual seria ela, para ser bem sucinto. Limitação, contenção. Isso aqui é a palavra-chave. Por que eu tenho a divisão do poder em 3? Para evitar que o poder se concentre na mão de uma só pessoa. Ok, se você me respondesse basicamente que a lógica por trás, que a razão é controlar o poder, é limitar o poder, aqui a gente pode desenvolver, isso aqui é uma questão que dá para a gente escrever páginas e páginas. E isso eu gostei muito que os alunos fizeram.
parar para falar do sistema de freios e contrapesos que a gente tem na Constituição atual, especificamente em razão da divisão dos poderes, como a Constituição concebe mecanismos para que um poder sempre controle o outro. A gente falou bastante disso. Isso aqui é a resposta mais sucinta de todas, está ideal. Quem, além do que eu falei aqui ainda, falou sobre freios e contrapesos, resposta perfeita. Mas a resposta esperada é aproximadamente isso aqui. Agora, você tinha que ter usado alguma palavra-chave, como fiscalização, como controle, como limitação. Você tinha que ter me passado a ideia na sua resposta que o Estado ele é dividido para impedir que eu tenha concentração de poder. Quanto mais gente exercendo o poder, mais fiscalização eu vou ter. Então, essa seria a resposta da 3, mas foi a questão mais acertada de todas. E aí, vamos na 4. A questão, eu acho que foi a questão que vocês tiveram mais dúvida. Pessoal, na 4, eu contei uma historinha. Eu falei que num belo dia, num de sol ensolarado, em Brasília, um deputado federal apresenta um projeto de lei ordinária sobre a modificação de efetivos das Forças Armadas, ou seja, sobre a adequação do número de indivíduos que compõem as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Esse projeto foi recebido e a discussão dele foi iniciada na Câmara dos Deputados. Ok. Então, vamos lá, o meu projeto. Agora eu vou ter que fazer um novo. Vamos fazer mais um passeio pelo processo legislativo. Ok, primeira parte da questão é essa aqui. Aí eu vou ter, num segundo momento, discussão e votação. Na Câmara dos Deputados. E aí eu falo para vocês que na Câmara o projeto foi aprovado por 169 de 313 deputados que estavam na sessão. Eita! E aqui eu vou precisar de alguns raciocínios. Primeiro, qual é o quórum para eu aprovar uma lei ordinária? E vocês sabem que esse quórum é o quórum de maioria relativa. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter mais da metade dos membros da casa presentes, e desses presentes, mais da metade tem que aprovar, tem que concordar. Então, aqui eu tenho uma votação em que eu tenho 313 deputados federais presentes. Posso começar a votação? Posso, porque a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Então, metade deles seria 256,5. Como não existe meia pessoa, se eu tivesse 257 deputados presentes, eu poderia fazer a votação. Então, primeiro raciocínio, maioria qualificada, eu tenho mais da metade da casa presente. Posso votar? Pode votar. Você tinha 313 e precisa de mais da metade para que você consiga aprovação. Sua aprovação se daria com 157. Você tem 169. Foi aprovado? Foi aprovado. Todos os números convergem para aprovação.
Ok. Aproveitando outro ponto. Começou por onde esse projeto de lei, já que a gente está fazendo análise? Câmara dos Deputados. Tá certo, pessoal? Tá certo também. O projeto de lei iniciado por um deputado se inicia na Câmara sempre. Aliás, sempre vai se iniciar na Câmara, a não ser que seja um projeto de lei iniciado por algum órgão, por algum membro do Senado Federal. De resto, tudo vai começar na Câmara. Aí vocês já sabem também que eu tenho fase de iniciativa, discussão e votação na casa iniciadora e depois vou ter discussão e votação na casa revisora. Que nessa hipótese, como comecei na Câmara, agora eu tenho que olhar para o Senado. Então, o Senado, pessoal, tinha 50 senadores presentes. Posso votar? Posso, porque são 81 senadores. Então, com 41, eu já poderia fazer a votação. 26 votos é suficiente para aprovação? É também, porque é mais da metade dos 50. Então, aqui eu também tenho... Ok. Dando sequência. Deixa eu aproveitar o desenho ainda. Depois dessas fases, a gente já sabe também que eu tenho uma outra etapa. E aqui, a etapa de sanção ou veto do presidente da República. Eu chego aqui, o presidente da República, ou ele vai manter o meu projeto andando e vai sancionar, ou o presidente da República vai vetar. Aqui eu vou fazer um V de veto. O veto que pode ser jurídico ou que pode ser político. E se o presidente veta, é possível que eu tenha um processo de derrubada do veto. Que aí eu vou precisar, no prazo de 30 dias, reunir Senado e Congresso, em sessão conjunta, por maioria absoluta, blá, 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 blá. Isso aqui, pessoal, é só para revisão. Isso aqui não está na questão, tá? A questão diz que nessa etapa aqui, da sanção ou veto, o presidente da República sanciona. Ou seja, ele dá um ok. Ele fala, é isso mesmo, concordo. Estão ouvindo meu filho? Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, eu vou só apresentá-lo. Vem aqui. Vem dar oi pro pessoal. Fala, oi pessoal. Eu ajudo meu pai a fazer as aulas de vocês todos. Fala, boa noite. Boa noite. Fala, hoje é a última aula. Você tá com medo? Boa noite, lindo. Fala boa noite, ó. Ele tá pra lá, mais dormindo do que acordado. Só para ele se despedir de vocês. Pessoal, então aqui na questão, o presidente ele vai sancionar. Se o presidente sanciona e tá tudo certo, eu
eu vou ter a promulgação e depois a publicação, que é o meu último desenho. E aqui a lei vai nascer. Minha última etapa. Ok, isso aqui foi só um exemplo, isso aqui não fique na cabeça de vocês, foi só para relembrar. E aí eu pergunto, e aí, tá tudo ok com esse projeto de lei? Tá tudo certo? Não. Perceba que foi a questão que fez vocês talvez pensarem um pouco mais. Que vocês no momento vocês tiveram que fazer conta. Mas e aí? Tem uma informação importante também, que é a informação-chave da questão que eu trouxe para vocês. O presidente da República, mesmo percebendo vício de iniciativa em razão da matéria, sanciona o projeto de lei. Opa, a questão já está me dizendo que eu tenho vício de iniciativa. Por que que a questão diz que eu tenho vício de iniciativa? A gente viu, pessoal, que na minha primeira bolinha, minha primeira etapa do processo legislativo, eu tenho que observar se a iniciativa ela é concorrente, ela é comum, qualquer um pode iniciar o processo legislativo sobre aquela matéria, qualquer um, lembrando, iniciativa popular, deputado, senador, presidente, etc. Ou se eu estou diante de uma matéria que só pode ser iniciada por uma autoridade específica. Por exemplo, existem matérias que a Constituição diz que cabe ao STF a iniciativa de lei. Estatuto da Magistratura, por exemplo, é uma lei que tem que ser iniciada pelo Judiciário. Por quê? Porque é o Judiciário quem tem condições de organizar, de estruturar, de conceber esse projeto de lei. Então, a depender da matéria, a Constituição dá algumas entidades, algumas autoridades específicas essa possibilidade, aliás, essa obrigação, essa limitação em relação aos outros legitimados de iniciar o processo legislativo. Se eu olho o 61 da Constituição, parágrafo 1º, eu vejo que são de iniciativa privativa do presidente leis que, inciso 1º, fixem ou modifiquem efetivos das Forças Armadas. Opa! Minha questão diz que foi um deputado federal que apresentou esse projeto de lei. E a Constituição está me falando que só o presidente da República poderia ter feito isso. Então, eu tenho, de fato, um vício aqui. Eu tenho um projeto de lei, uma lei que vai nascer com esse problema, com esse vício de legitimidade, com esse vício de iniciativa. Quando eu pergunto, um ponto importante também, já adiantando um dos próximos assuntos, quando eu pergunto se a lei é formalmente constitucional, pessoal, eu quero saber se essa lei seguiu todo o rito da Constituição. Se essa lei observou todo o trâmite que a Constituição impõe que ela observe. Então, já percebi que eu tenho um vício aqui. Eu tenho uma situação em que... Estou até me perdendo nas minhas... Um monte de coisa aberta aqui. A iniciativa aqui está errada. A iniciativa aqui foi feita por um deputado. Só que eu estou num campo de iniciativa privativa do presidente da República, por força do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º da CF, se eu não me equivoquei. Bem, o parágrafo 1º, inciso 1º. Então, eu tenho um vício. Opa, lei inconstitucional. Só que aí eu tenho uma outra situação aqui. Porque pensem comigo. Quem poderia iniciar esse processo legislativo era quem? O presidente da República. Só que o próprio presidente da República sanciona o projeto. Opa, a autoridade que poderia, aliás, é a única autoridade que é
constitucionalmente admitida a iniciar esse processo legislativo, ela, posteriormente, num segundo momento, ela chancela, ela dá um ok, ela ratifica. E aí, esse era o embate que eu queria trazer na questão para vocês. E aí? Eu tenho um vício de iniciativa. Artigo 61 da Constituição diz que um deputado não poderia apresentar um projeto de lei com esse teor. Isso só poderia o presidente da República. E aí vocês teriam que pesquisar essa situação para entender que eu tinha antes eu tenho uma súmula super antiga do STF que diz para mim que a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Eita, então eu tinha um entendimento. Então eu tenho uma lei com vício de iniciativa, só que na etapa da sanção, aqui é a iniciativa do presidente. Só que aqui o próprio presidente sanciona. O que é que dizia a súmula 5 do STF? Que a sanção convalida, ou seja, convalida isso é o que dizia a súmula 5 do STF. Então, se o presidente que tinha que iniciar, ele deu ok aqui, tá tudo certo. Só que não, tá errado. Porque esse entendimento, ele se encontra superado. E aqui tem a própria, aqui eu estou lendo com vocês a Constituição e o Supremo, que eu indico, a versão online, que traz um julgado de 17, que fala aqui pra gente, nem mesmo a aquiescência do chefe do executivo mediante sanção ao projeto de lei, ainda quando dele seja prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Por isso mesmo, a tese da convalidação das leis resultantes do procedimento inconstitucional de usurpação, ainda que fosse anteriormente admitida pelo STF em 46 pela súmula 5, não mais prevalece. Então, o que eu tenho hoje? Qual era a resposta esperada? É que eu tenho uma lei formalmente inconstitucional. Porque nessa lei há um vício de iniciativa. Eu tenho um deputado apresentando um projeto de lei que competiria apenas ao presidente da República apresentar. E o fato do presidente, mesmo ciente, mesmo concordando, sancionar essa lei, eu não tenho a convalidação, eu não tenho a retirada, eu não tenho o expurgo desse vício. Então, o que eu queria que vocês respondessem? Basicamente isso, que eu tenho uma lei inconstitucional, porque nessa lei há um vício de iniciativa. E, pessoal, teve muita gente que colocou que a lei era, sim, constitucional, porque teve gente que ficou muito preso aos cálculos. Teve gente que me explicou o que é quórum e tal, fez os cálculos para mim, falou que tinha sido aprovado nos turnos. Foi aprovado? Perfeito. Só que, por mais que essa parte do processo legislativo aqui tenha sido rígido, tenha sido ok, aqui tá lindo, aqui tá lindo. Meu erro, a minha falha, o meu vício, ele tá aqui, Por mais que eu tenha tido essa fase aqui dos cálculos, ok, eu tenho um vício lá no início, eu tenho um vício de origem. Eu tenho um problema na própria iniciativa do projeto de lei. E esse meu problema, ele não é retirado pela sanção do presidente. Uma coisa que foi muito comum também, pessoal, foi...
menção ao 144, falando que deveria ser uma lei complementar e não uma lei ordinária, e que por isso o quórum não estava adequado. Pessoal, 144, vamos lá. Quando a Constituição fala para mim, lá no 61, parágrafo 1º, em Forças Armadas, eu penso em Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas são as Forças Armadas. Quando a Constituição diz que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, eu penso nessas forças. Essas forças de natureza eminentemente militar. Quando eu falo aqui em segurança pública no 144, eu falo de uma galera diferente. Eu falo de segurança pública propriamente, sem esse viés militar que as Forças Armadas têm. Porque percebam que aqui, ó, eu tenho dessas instituições que estão aqui, eu tenho só um inciso que fala de militares. E são militares que não estão atrelados à Marinha, Exército e Aeronáutica, que é o pessoal das PMs e dos bombeiros militares. Pessoal de Polícia Federal, PRF, PFF, civis. Agora a Polícia Penal, que antes eram os agentes penitenciários, agora são Polícia Penal. Essa galera toda aqui são civis, são todas instituições civis, à exceção das PMs. Então, eu não tenho essa correlação entre o 144 e o que está ali no 61. São instituições diferentes. E aqui eu não tenho, eu vou ter uma disposição específica assim, ó, cadê? Ó, parágrafo 7º, que eu vou ter uma lei que vai disciplinar como vai se organizar e funcionar os órgãos de segurança pública. O meu enunciado, ele não tem correlação com o 144, parágrafo 7º. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma lei do presidente da República que mexe com o número de efetivos, com organização de efetivos, por exemplo, do Exército, da Marinha. Eu não estou falando dessa lei aqui. E tampouco aqui eu não tenho indicação de lei complementar. Então, essas respostas foram desconsideradas pela falta de correlação. Aqui, pessoal, eu sou forçado a acreditar que muita gente conversou entre si. Porque essa resposta aqui, sei lá, teve uns 5, 6 alunos, talvez, que apresentaram, e é um pensamento, um raciocínio diferente. Eu acho difícil que um número tão grande de alunos tenha pensado nesse artigo 144 aqui. Mas, assim, repito, não estou criminalizando isso. Eu esperava que vocês até conversassem mais uns com os outros para chegarem às respostas. Então, quando eu falo a minha questão de um deputado que apresenta um projeto sobre modificação de efetivo das Forças Armadas, eu não estou olhando para o 144. Eu estou chamando vocês para o vício de iniciativa do 61, parágrafo 1º, inciso 1º. E essa é uma matéria diferente da matéria que está lá no 144. Por isso foram respostas que eu não considerei. Essa aqui é a questão mais, acho que exigiu mais análise de vocês. Então, a questão pergunta: a lei resultante desse processo legislativo é formalmente constitucional? Pois houve vício de iniciativa com violação ao artigo 61, parágrafo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, na medida em deputado ou ativador.
Pronto, pessoal, essa aqui seria a resposta aqui, que teve nota cheia, é basicamente a resposta que me indicou isso aqui, ó. Mas o raciocínio que eu queria que vocês desenvolvessem foi esse raciocínio que eu expus aqui. Fazer análise do processo legislativo e perceber, opa, eu tive um vício de iniciativa, mas aí o presidente sancionou. E esse aí, será que a sanção do presidente convalida, resolve, conserta o vício de iniciativa? E a resposta, vocês pesquisando, deveriam descobrir que não conserta. Então, essa lei é inconstitucional. Então, é isso que era o esperado da 4. Na 5, pessoal, eu acho que vocês, em geral, estavam muito cansados para responder a A, depois da 4. É uma questão tranquila. Eu só digo que foi protocolado na Câmara um pedido de impedimento do presidente da República, baseado na prática de crime de responsabilidade. E aí, considerando a Constituição Federal e o entendimento mais recente do STF, respondam para mim 2 questões. Primeira, qual o procedimento que deve ser seguido até a condenação final do mandatário? Aqui, pessoal, teve gente que colocou que o presidente será suspenso de suas atividades por até 180 dias. Isso não é procedimento. Isso é só uma consequência, uma das etapas, talvez. Então, eu considerei parcialmente. Aqui, poucos alunos pararam para me dar a resposta, qual o procedimento? O procedimento é basicamente esse. Então, quem colocou pela metade, quem não colocou tudo, eu considerei nota parcial, tá? Você tinha que me falar qual é o rito, o que é necessário, qual é o quórum. Basicamente isso. Vocês tinham que ter parado para ver. A gente tinha um slide até. Deixa eu até abrir para vocês aqui. A gente tinha um slide, assim, que era basicamente copiar o slide. Aqui. Olha, se vocês copiassem os slides, colocassem 1, 2, 3, 4, estava tudo certo, nota cheia. Só que teve gente que colocou só parte do procedimento, aí eu não considerei nota cheia.
Quem colocou tudo, beleza. E aí, vem a pergunta 5, que ela começa fácil, só que aí ela fica um pouco mais chata. Deixa eu até aproveitar aqui. As sanções aplicáveis. Você me responder, a questão vale 50, a questão vale 100, te fiz 2 perguntas. Quem me respondeu perda do cargo e inabilitação, pessoal, aqui é só um parente que me veio agora. Eu não tenho costume de cobrar para que vocês acertem a questão, a indicação de todos os artigos, tá? Mas uma resposta mais elaborada, mais requintada, mais sofisticada, me indicaria em qual dispositivo da Constituição está prevista cada etapa. Mas, assim, para mim não faz diferença na hora de corrigir, não. Se você me diz o conteúdo esperado, tá tudo certo. Então, aqui, quais penas podem ser aplicadas no caso de condenação? Então, o Senado condenou por 2/3. Perda do cargo, que é o mais importante. E segundo, inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Quem me responder isso aqui, ganhou 50. Só por ter falado isso aqui. E aí vinha a última parte. É necessário uma votação para cada pena? E aí eu acho que, sei lá, de vocês todos, eu acho que não 5 ou 6 que me responderam isso aqui de forma correta. Pessoal, a gente chegou a discutir, eu falei expressamente isso para vocês em aula, que o impeachment da Dilma foi um impeachment com uma especificidade, que foi um impeachment diferente do Collor por conta de uma questão jurídica que marcou muito. Porque pensem comigo, é uma questão nem tanto de direito constitucional, mas de memória dos fatos. A Dilma foi impeachmentada em 16, correto? Correto. Então, como que a Dilma estava concorrendo a algum cargo público em 18? Se uma das sanções do impeachment é inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Então, a Dilma só em 24, se ela caiu em 16, só em 24 poderia concorrer a cargo público, se ela tivesse essa pena aqui aplicada para ela. Então, se alguém parou para pensar isso, falou, opa, tem alguma coisa aqui que está estranha. Então, não basta uma só votação do Senado por 2/3 para que eu aplique as 2 penas. Só que, quando o Collor foi impeachmentado, o Collor teve uma votação só. O Collor teve uma votação do Senado, mais de 2/3 autorizou, Collor sofreu as 2 penalidades. Perdeu o cargo e ficou 8 anos sem poder exercer nenhuma função pública. Foi aparecer agora na política de novo mais recentemente. Por que a Dilma conseguiu? Por que a Dilma conseguiu não passar por isso? Eu não sei se está salvo aqui. Eu discuti para vocês. Eu coloquei até no material no aula de vocês. Ó, isso aqui, inclusive, tá no aula de vocês. No aula de vocês tem isso aqui, também tem um link do Dizer o Direito, mas é um link com uma análise sobre o procedimento antes do desfecho dele. Aí a gente tem o Senado Federal, quem julga? Senado Federal como órgão judiciário, é o Senado julgando a Dilma aqui. Eu tenho um relatório, a presidência da Câmara dos Deputados recebeu e autuou uma denúncia por crime de responsabilidade oferecida por Miguel Reale Júnior, o Hélio Bicudo, Janaína Pascoal, contra Dilma Rousseff. Câmara dos Deputados, posteriormente, autorizou a abertura de processo contra a Dilma por 367 de seus membros. Foi aquele dia, acho que o Brasil inteiro parou para acompanhar aquela sessão, começou à tarde, foi acabar sei lá que horas da noite.
Depois a matéria foi ao plenário do Senado Federal. Aí o Senado Federal vai realizar o julgamento. Aí vai ser feita a instrução, vão ouvir pessoas. A gente ficou dias e dias assistindo às sessões de julgamento do impeachment. Tá, isso aqui não interessa, não interessa, não interessa. Tá. E aí o Senado Federal, aqui eu pulei, mas tem o quórum que o Senado Federal aprova com mais de 2/3, considera que a presidente cometeu crimes de responsabilidades tais e tais. Aqui, ó, por 61 votos dos 81 senadores. 61 votos para condenação, 20 contrários e nenhuma abstenção. Então, observou os 2/3. Aliás, agora aqui vamos para a parte que interessa. Aqui, ó, dispositivo. O Senado Federal entendeu que a presidente da República cometeu os crimes de responsabilidade por 61 votos e 20 contrários, ficando assim condenada à perda do cargo de presidente da República. Então, primeira sanção, perda do cargo. Teve uma votação, Dilma caiu. Agora percebam que, em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício do cargo público. Então, o que a gente teve aqui na situação da Dilma, pessoal? A gente teve uma mudança de entendimento, em que, sim, é necessária Por que isso ficou marcado, pessoal? Porque isso aqui gerou muita repercussão. Talvez vocês tenham se atentado, tenham se lembrado. Porque, assim, muita gente considerou que essa cisão aqui, que essa divisão, era inconstitucional. Isso foi levado para o STF. E o STF falou, olha, se o Senado fez assim, tá tudo certo. Se o Senado fez assim, sei lá como é que escreve. Se o Senado fez assim, não tem... Não existe, o Senado fez assim, com quórum adequado, dentro do processo devido, não tem razão para que o STF invalide essa cisão nos julgamentos. Não tem por que eu, STF, anular isso ou me meter nisso. Então, a gente teve na situação da Dilma, que mudou o impeachment no Collor, os nossos únicos 2 impeachments na história do Brasil republicano, aliás, do Brasil democrático, que a gente tem para comparar. E o grande divisor de águas do impeachment do Collor para o impeachment da Dilma foi que houve essa mudança de entendimento, que eu tenho que fazer uma votação para a perda do cargo e tenho que fazer uma votação para a inabilitação do exercício da função pública. Então, essa era a questão ideal. Muita gente me respondeu só a primeira parte aqui. Como a pessoa me respondeu metade a questão vale 100, eu atribuí 50 pontos. Quem respondeu aqui, teve gente que falou que não é preciso. Então, quem respondeu que não é preciso ou quem se omitiu, eu cortei os outros 50. Então, a pessoa ficou com, desses 100 possíveis, ficou com metade só por me falar quais eram as penalidades aplicáveis. Ufa. Eita, eu queria falar pouco, tô falando que tem quase 2 horas já. Mas, pessoal, a prova de vocês foi essa. As respostas esperadas eram essas. Aqui na 5, eu acho que isso aqui
foi um ponto que muita gente errou, mas a e a B, primeira parte, o nível de acerto foi bem alto, só aqui alguns alunos que pararam para me colocar só um trecho do procedimento. Aí não me interessa. Queria saber, eu te perguntei qual é o rito, quais são as fases. Repito, a 4 foi a questão campeã de erros. E não tinha resposta que fugisse muito disso aqui. Mas, assim, teve algumas que eu consegui considerar ainda. Teve algumas que misturaram algumas argumentações, mas deu para aproveitar. Mas a 4 foi a grande campeã. A 3, sossegada. A 2, considerei tanto 23 quanto 24. Não precisava nem me citar o artigo, como eu disse. Bastava me dizer competência administrativa comum, que estava valendo. E aqui há um que me surpreendeu, que era a diferenciação. Pessoal, quem chegou depois, eu repito, me manda e-mail para encaminhar para vocês os comentários, tipo, a nota que eu dei para cada questão de vocês. Eu continuo à disposição para a gente... Assim, hoje, os próximos dias são dias para a gente ajustar. Professor, eu vi, tá errado a minha correção. Professor, eu vi, tá somado errado. Professor, eu não concordo. Me manda e-mail que a gente vai conversando e eu vou ajustando isso. O único porém que eu já falo para vocês, já adianto desde agora, é que as notas estão lançadas. Então, eu, Guilherme, não consigo mais alterar o sistema. O que eu, Guilherme, posso fazer é abrir um processo de retificação. E esse processo de retificação, depois eu comunico para o professor Gustavo, que é o nosso coordenador, e ele que finaliza. Então, eu não consigo conversar com vocês tipo, hoje e amanhã, falar, olha, realmente, vou alterar a sua nota. Então, vocês só vão ver a nota nova no sistema daqui a alguns dias, sim. Semana que vem, possivelmente. Então, o único porém que eu ressalto desde logo é agora. Tem aluno que fica ansioso, professor, mas a gente conversou, a nota no AVA não muda nunca. Então, é porque demora mesmo, caso isso aconteça. Mas, pessoal, sigo à disposição. Qualquer situação que vocês queiram conversar sobre a prova, falem comigo. Alguma consideração, Suelen? Professor, só uma Sim. pergunta. O senhor chegou a lançar as notas de trabalho ou só da prova? Olha, eu lancei todas as notas de vocês. Até as de trabalho? Até as de trabalho. Se você está sem nota... Ah, você não estava no AVA, né? Isso, eu penso que é por isso. Os alunos que não estavam matriculados no terceiro, eu acho que não receberam uma nota, porque eu falei com a Catherine, ela falou também que não tinha lançado a dela. Vou perguntar pro professor. Eu espero que ninguém fique chateado com a nota que eu vou mostrar aqui. Mas, ó, eu tenho esses nomes aqui, ó. São todos de notas não lançadas. São de alunos... A situação é realmente essa, Sueli. São alunos que não estavam no AVA quando eu fiz a inclusão, quando eu fiz o lançamento inicial. Então, você, o Rodrigo, muita gente entrou no meu sistema só agora. Então, vocês vão aparecer sem nota de trabalho. Nessa situação, aliás, não precisa nem mandar e-mail, porque isso aqui, eu vou pegar essa lista aqui e vou tentar regularizar ela já até o fim da semana. Porque eu tenho que mandar para o professor Gustavo algumas listas de retificações, eu já vou tentar lançar vocês, outras minhas disciplinas, eu vou tentar lançar de todo mundo de novo. Mas o que está acontecendo é realmente por conta disso. Porque vocês não estavam no AVA quando eu fiz o lançamento inicial. Então vai ser lançado, só que vai demorar mais uns dias, tá? Se até o fim da semana que vem você não tiver com nota de trabalho, me cobra, que aí eu vou cobrar pro professor Gustavo também. Então, obrigada, professor. Imagina, pessoal, tudo certo? Tudo certo, professor.
Bom, que bom. Eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa me deem um alô, peçam socorro. A gente volta a se ver na semana que vem. Eu confesso que eu fico um pouco preocupado também, mas eu, ao mesmo tempo, sinto falta de estar em sala de aula com vocês. Enfim, mas ao mesmo tempo me preocupa isso. Vamos ver como serão as próximas semanas. Vamos ver como será a vida pós Covid. Alguma questão? Vamos falar? Não. Sim. Bom, pessoal, é isso. Contem comigo para o que precisarem. Semana que vem, dia 5 de maio, a gente volta a se ver presencialmente às 7 da noite na nossa sala, a não ser que algo extraordinário aconteça. Mas foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Encerramos aqui definitivamente o primeiro bimestre e semana que vem a gente começa com um conteúdo novo, Poder Judiciário, para a gente dar sequência às nossas aulas. Até lá, muito boa noite a todos. Tchau, professor.